Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Nós estamos no dia 27 de outubro. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, para quem mora na Galileia, isto é, no norte de Israel, ao oeste, isto é, ao ocidente, está o Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo é fonte de umidade e também de chuva. Bem ao sul estão os desertos, especialmente o deserto do Neguev. E quando vem o vento do sul, isto é, o vento do deserto, é realmente um vento que traz muito calor. Os moradores então sabem interpretar corretamente esses sinais meteorológicos, sinais da natureza, mas Jesus diz, eles não sabem interpretar o tempo presente. A grande dificuldade para as gerações de todas as épocas é interpretar a história, interpretar os fatos da nossa vida cotidiana, interpretar o presente à luz da manifestação do plano da salvação, discernir como deve ser a justa atuação dos cristãos em cada situação concreta que se abre à nossa frente. Deveríamos, em cada situação, perguntar assim: se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? O que ele diria? Ter a justa medida do discernimento das situações à luz da grande revelação do Evangelho. Isso é o que significa ser sábio. É muito fácil ter as soluções ou fazer os discernimentos posteriormente. Depois que os fatos passam,
depois que os eventos acontecem. Difícil é nos posicionarmos a favor da vida enquanto a história está acontecendo. Podemos dar como exemplo o nazismo. Antes ou durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, todos percebem que o nazismo foi um horror. A grande pergunta é, então, por que, naquela época, algumas pessoas optaram por apoiá-lo? Exatamente porque o discernimento, enquanto o fato está acontecendo, não é simples. Recentemente, o Hamas atacou Israel. Isso é correto? Claro que não. Foi um ato terrorista? Muito provavelmente sim. Mas o que dizer da política de assentamentos clandestinos de Israel em território palestinense? Ou o que dizer da escalada de resposta de Israel totalmente desproporcional, sobretudo com o horror da transformação da faixa de Gaza num campo de morte de civis, especialmente de crianças, sem água, sem comida, sem gás e também praticamente já sem combustível. São situações grotescas e difíceis de discernimento. Não há inocentes nesta guerra. Há uma população civil vítima de bombardeios, que na sua grande maioria não tem nada a ver com o conflito. Jesus então dá um exemplo concreto para falar do julgamento de Deus. A grande crítica de Jesus é porque a geração do seu tempo sabe interpretar os sinais da natureza, sabe interpretar os sinais da meteorologia, mas não sabe interpretar os sinais da história. Não sabe compreender os sinais da história. E o exemplo que Jesus dá é tirado da vida do tribunal. Se existe uma contenda, se existe um conflito com um adversário, cada um deve ponderar, deve refletir para tomar uma decisão. Se leva o caso ao juiz ou se é preferível fazer um acordo. Pode ser que o caso levado ao tribunal tenha uma conclusão desfavorável. Qual decisão então tomar? Os sinais estão aí. A hora do julgamento e da decisão está chegando. A partir daí, não há mais possibilidade de negociação. Todos, um dia, nos encontraremos diante da misericórdia, mas também diante da justiça de Deus. Como nós discernimos a vida e que decisão tomamos? Essa é a grande pergunta da palavra de Deus nesta sexta-feira. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu
os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança à missão. Um abraço.